Fechamos o primeiro trimestre do ano com o saldo de mais uma guerra e um importante choque inflacionário, fruto de restrições na oferta e produção de petróleo. Como o Brasil navegará nessa incerteza global que só aumenta? Para conversar sobre esse tema, eu tenho hoje a companhia do jornalista Fernando Dantas, consultor da FGV Ibre, e juntos vamos conversar com Solange Srur, diretora de macroeconomia para o Brasil do UBS Global Wealth Management. Este é o Economia em 15, o podcast da conjuntura econômica. Solange foi uma das economistas convidadas do seminário de análise conjuntural que o FGV Ibre promoveu no início de março, exatamente entre o início do conflito no Irã e a decisão sobre corte de juros do Copom. O Fernando estava lá como moderador e testemunhou esse salto das incertezas refletido nas análises, né, Fernando? Sem dúvida, e eu inclusive gostaria de perguntar para a Solange se ela concorda com algumas análises que, pelo fato de nós estarmos agora no ápice do ciclo de aperto monetário, nós estaríamos em boas condições de conseguir controlar os efeitos secundários, né? Que são os que têm que ser controlados, segundo o manual dos bancos centrais, os efeitos secundários desse choque do petróleo. Então, Fernando, isso vai ser verdade se a taxa de juro real não cair muito, né? Porque o que a gente viu até agora, essa taxa de juro real estava super elevada, né? Continua, né? Apesar da Selic já estar caindo. E ela tem, de uma certa forma, contrabalanceada a expansão fiscal. Não totalmente, porque a gente está vendo, né, uma economia que começou o ano aquecida, os dados do primeiro TRI que já saíram surpreenderam positivamente, mas de uma certa forma a gente tem uma restrição monetária importante, né, que deve levar a uma desaceleração do mercado de trabalho que ainda não foi vista. No entanto, a gente começou a baixar o juro nominal. Isso significa o quê? Se a expectativa de inflação está subindo e a taxa nominal está caindo, o juro real está caindo. Então, se o Banco Central continua o processo de queda de juros e essas expectativas de inflação continuam subindo, ainda que gradualmente, a política monetária é menos restritiva. Então, eu sou cética de que a gente vai conseguir, de fato, conter o repasse desse efeito primário para os demais preços se a política monetária continuar nesse ciclo de queda. No seminário, a Silvia Matos, que é coordenadora do Boletim Macro do FGV Ibre, mostrou que essa conjuntura de pressão fiscal gera um crescimento de fato de menos qualidade. Eu gostaria de saber sua opinião, Solange, mas antes até vamos conferir um trechinho dessa análise da Silvia no seminário. O que acontece é isso, é uma tensão que faz com que a gente, né, uma parte da economia se beneficie dessas políticas aí expansionistas fiscais e, ao mesmo tempo, outra parte da economia acaba sofrendo esse juro real por muito mais tempo, né, por conta dessa política. É uma tensão, é um cabo de guerra entre a política fiscal e a política monetária. Eu concordo muito com a Silvia. A gente está vendo uma decomposição do crescimento ruim, porque o crescimento está sendo puxado mais para o consumo do que pelo investimento. E a gente está vendo uma taxa de investimento hoje praticamente igual ao que a gente via há 20 anos atrás. Então, apesar de todas as reformas que fizemos, é difícil ficar otimista que o produto potencial do Brasil está crescendo, né, quando você vê a taxa de investimento. E por que isso está acontecendo? Eu acho que muito porque a política fiscal tende a ficar expansionista, né, se a gente não fizer reformas importantes, principalmente na questão de transferência, que impulsiona muito o consumo, né, e que também nos prejudica na força de trabalho, que tem diminuído. E aí isso traz o quê? Uma taxa de juro neutra muito alta. Então a gente vê o investimento coibido pela taxa de juro neutra, que tem subido. Hoje, né, eu acho que ela está entre 6 e 6,5, mas se a gente não fizer nenhum tipo de reforma, ela pode ir muito rapidamente para 8, e aí não há economia que se sustente com transferências fiscais infinitas, porque alguma hora o mercado entra naquela questão de dominância fiscal, né? A gente começa a discutir reestruturação de dívida, então a economia colapsa. Esse cenário mais complexo para o ajuste também foi destacado pelo Gabriel Barros, economista da RX, no seminário. Vamos lembrar. A gente vai chegar no pós-eleição com uma conta muito salgada, né? Com uma desorganização muito grande da despesa,
estatais com um buraco grande, carga tributária 2% do PIB mais alta e uma dívida muito maior do que há 4 anos atrás. Então, não vai ser fácil, o capital político vai ser consumido muito rápido, mas a boa notícia é que sim, dá para fazer. Solange, e eu gostaria também de saber a sua opinião sobre se a gente pode, de novo, ter aquele tipo de estresse eleitoral que muitas vezes acontece nos mercados, né, diante da possibilidade do próximo governo não fazer o ajuste fiscal estrutural que está sendo tão esperado pelo mercado. Enfim, ver a sua opinião sobre essa questão. Bem, Fernando, eu costumo dizer que o ajuste vai ser feito com certeza, seja com dor ou seja sem dor. E agora eu estou mais convicta ainda porque o cenário global é um cenário global de risco geopolítico muito elevado, é um cenário global de aumento de gastos com defesa, é um cenário global de menos interligação entre cadeias produtivas, ou seja, é um cenário global de inflação mais alta, estrutural, e é um cenário global de juro mais alto. Então, assim, eu acho que quem ganhar vai ter que expor ao mercado muito rapidamente qual é a agenda e também como que essa agenda vai passar. Porque hoje é muito mais difícil a gente fazer reforma estrutural do que foi nos últimos 10 anos. Porque o Congresso, ele é mais dono do orçamento. O Poder Executivo tem muito menos margem de manobra, né, de atuação num convencimento via emendas, por exemplo. Né, a liberação é automática, as emendas são impositivas, então é preciso que o Congresso também entre nesse clima de precisa fazer logo, porque senão vai vir com dor. Solange, aqui no IBRE, os pesquisadores, eles analisaram, numa carta do IBRE recente, inclusive publicada no blog do IBRE, que nessa questão de ajuste, mais do que mudar completamente o arcabouço, eles acham que seria melhor gastar esse capital político em reformas que, de fato, fariam diferença no ajuste, independentemente do arcabouço que a gente tem, né? E esses aí são os nossos pesquisadores, o Manuel Pires e o Braulio Bosch, que trabalham no Centro de Política Fiscal e Orçamento Público. Inclusive, em relação a você querer, por exemplo, apertar um pouco a política fiscal, eles até sugerem que não é preciso mudar o arcabouço. Poderia apertar um pouco os parâmetros. Por exemplo, hoje a despesa no arcabouço varia entre 0,6% e 2,5% ao ano. Poderia trazer esse intervalo mais para baixo, apertaria a política fiscal sem necessidade de mexer no arcabouço. Então, eu acho que o arcabouço hoje que a gente tem, ele é um arcabouço muito gradual e a gente precisa de um ajuste mais rápido. Na minha opinião, a gente precisa voltar com um teto mais rígido, porque ajustes muito graduais, eles historicamente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, há milhares de papers e estudos acadêmicos sobre isso, eles são muito mais suscetíveis a não dar certo por conta da fadiga política. Se você propõe um ajuste que a dor é muito devagar, ela vem aos poucos, é muito mais provável que eventos externos ou que essa dor prolongada acabe fazendo o ajuste ser revertido. Eu entendo o argumento de que mudar o arcabouço toda hora enfraquece o arcabouço, enfraquece qualquer tipo de regra fiscal no Brasil. Mas eu prefiro um arcabouço que não seja cíclico, que você não aumente a despesa quando a receita crescer, que seja um ajuste, porque a gente precisa não só estabilizar a dívida, a gente precisa fazer essa dívida cair. Ficar satisfeito com uma dívida de 80% é não almejar um investment grade, é não almejar uma taxa de juros de equilíbrio muito baixa, né? Muito mais baixa, não muito baixa, mas muito mais baixa do que talvez 5%. Não é fácil, foi feito no começo do governo Temer, como eu disse, as condições hoje políticas são outras, mas hoje é mais necessário ainda do que era durante o início do governo Temer. Por quê? A dívida pública é maior, nosso juro real é maior, né, e a gente está com um gasto social muito maior, que são as despesas mais difíceis de mudar. O pesquisador Samuel Pessoa também destacou no seminário a sensibilidade em tratar de reformas desses gastos. Vamos lembrar. Não é simples, porque a demanda da sociedade para que nós tenhamos todo ano um aumento do salário mínimo, a demanda da sociedade e dos
grupos de interesse ligados à saúde e à educação, mas também na sociedade, porque são serviços públicos importantes. Para que esses serviços aumentem em termos reais é muito grande, mas a gente vai ter que enfrentar essa realidade e os números são esses. Solange, mas afinal, você seria a favor da volta do teto de gastos? Totalmente a favor da volta do teto de gastos, gente. Eu acho que as regras que controlam despesa, elas são muito mais fortes do que regras de primário, né? Isso também com base na evidência histórica, né? Quando países começam a ter uma arrecadação mais expressiva, seja porque são exportadores de petróleo, seja porque são exportadores de minério, a gente vê que a fadiga em manter esses primários altos cresce. Se você tem uma regra na despesa, né, aí você não tem arrecadação surpreendente que te traga essa vontade de mudar a regra. Agora, o teto de gastos, ele precisa vir junto com reformas, né? Vamos precisar fazer uma nova reforma da Previdência, vamos precisar fazer uma reforma administrativa, porque senão o teto ele não vai ser factível. Se a gente tiver uma agenda bem desenhada junto com o Congresso, se o Congresso tiver Senado e Câmara alinhado, e se tiver o perfil ideológico do governo central, ajuda, né? Mas aí eu vou até botar uma pitada aqui, a gente vai precisar também colocar um pouquinho para escanteio essa questão também da divergência entre os poderes, porque se isso começar a ficar muito forte, tem ajuste fiscal que sobreviva à batalha judicial. Então, a gente vai ter que dar uma esfriada, eu não sei como, mas nessa questão dos poderes, dos três poderes, ficar um em atrito com o outro, porque isso vai inviabilizar um ajuste que precisa de legislação e precisa do judiciário alinhado. Solange, eu gostaria de falar um pouco da economia dos Estados Unidos, mais especificamente sobre um ponto destacado por José Jubucena, chefe do Centro de Estudos Monetários do FGV, no seminário. Queria sua opinião a respeito dessa alta concentração dos investimentos em área de tecnologia, como inteligência artificial, enquanto em outros setores, em 2025, houve um crescimento negativo. Vamos lembrar, inclusive, um trechinho da fala de Sena. Observe o seguinte, tem toda a história lá do presidente dos Estados Unidos de que, os capitais vão voltar para os Estados Unidos, a indústria teremos uma reindustrialização, vai ter sido uma maravilha, vai todo mundo voltar para lá. Olhem os investimentos tangíveis, aquilo que é de pegar mesmo, né? Construções, máquinas, equipamentos. As taxas de crescimento em termos reais, há praticamente 1 ano e meio, são negativas. Então, fora da tecnologia, não tem muita coisa acontecendo. A gente está vivendo um boom de investimento em tecnologia, isso é verdade, em AI. Isso tem segurado bem a economia porque reverbera para outros setores. Claro que coloca uma questão super importante para o médio prazo na questão do mercado de trabalho. Eu tenho um viés de achar que vai acabar pegando o mercado de trabalho, até que essas novas vagas sejam criadas, até que a gente descubra, né, o quanto que essa tecnologia vai complementar e não substituir a força de trabalho. Deve ter um peso no mercado de trabalho, mas isso não está acontecendo ainda. Por isso que o Fed, eu acho que coloca sempre um viés de risco de desestabilização da atividade, mas é um risco, não é o cenário base. A gente não está vendo isso agora. Solange, há um temor de alguns analistas e de uma parte do mercado sobre a possibilidade de a gente estar vivenciando uma bolha relacionada a esses investimentos em inteligência artificial, que obviamente é uma tecnologia incrível, etc., mas eventualmente poderia estar havendo um exagero, o que sempre provoca um certo temor, porque quando as bolhas estouram, geralmente há consequências ruins para a economia. Como é que você vê essa questão? A gente não acredita que exista uma bolha. Realmente essa revolução de AI é uma revolução que tem fundamento, que a gente está vendo na prática acontecer em diversos setores, em diversas empresas. Vai trazer questões de mercado de trabalho, como eu falei, mas eventualmente você pode ter algumas empresas que se alavancaram muito, que investiram demais e que no meio do caminho vão ter que desaparecer porque elas estão extremamente endividadas e o mercado hoje coloca um crescimento de lucro que não vai acontecer.
mas que essa mudança, essa transformação, a gente acha que ela pode ser, inclusive, muito mais promissora, porque a produtividade da inteligência artificial, ela pode ser exponencial. Então, a gente não vê como uma bolha, mas mortes podem acontecer e isso pode trazer volatilidade, sim, para o mercado e trazer perdas significantes para determinados setores e empresas. Confira detalhes desta conversa com Solange Cirur na Conjuntura Econômica de abril e referências de leitura na descrição deste episódio. O Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro. Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Coordenação e produção, Camila Espíndola e Marcelo Sileno. Redes sociais, Maria Fernanda Negreiros de Mello. Até a próxima.